dobrado. Ô, glória! Louvado seja Deus. Oremos, vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Senhor, a tua filha, Pai, ela tem se colocado disponível, Pai, para estar fazendo a tua obra nesta terra. Senhor, ela sempre está, Senhor, solícita às nossas, Pai, convocações. E eu quero te pedir nesta manhã, Deus, enche a tua filha do teu poder e da tua glória. Renova as forças da tua ungida, Pai. Abre a mente, Deus, que ela seja um instrumento teu aqui neste lugar. Fique à vontade para fazer conforme tu quiseres. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Prazer estar aqui nessa manhã com a minha família. Esse povo bonito, abençoado, escolhido por Deus, agraciado, ungido e vitorioso. Vocês tomam posse dessas promessas? Que nós somos um povo escolhido por Deus, abençoado antes da fundação do mundo, com toda a sorte de bênçãos no mundo espiritual. E o mundo espiritual determina sobre o nosso mundo emocional, sobre o nosso mundo físico, sobre o nosso mundo material. Eu creio nisso. E você é agraciado, agraciada, porque você é foco do amor de Deus. Todos os dias o olhar de Deus está sobre a sua vida, direcionando você, orientando você, quando você permite, né? Que você seja sempre sensível e obediente à vontade de Deus, porque eu creio. Quem aqui nessa manhã acredita que foi escolhido por Deus para vir a essa terra cumprir um propósito? Você crê que você tem propósito de Deus? Por isso Ele te enviou a essa terra? Não importa como você veio, mas você veio porque Deus quis. E você veio a esse mundo para cumprir um propósito, sabe? E se você tem certeza que você veio a esse mundo porque Deus quis, não foram nem seus pais que quiseram, foi Deus que quis, para cumprir um propósito, se prepare. Porque quem tem propósito vai passar por deserto. Nós vamos ter desertos na nossa vida. Por quê? O deserto na nossa vida faz parte do treinamento. Deus tinha um propósito com aquele povo ali no Egito. Tá? E quando Deus falou, olha, eu vou tirar vocês aí do Egito, porque eu tenho um propósito, vocês vão entrar em Canaã. Só que para sair ali do Egito, tiveram que passar pelo deserto. E o primeiro deserto que eles tiveram que enfrentar foi o Mar Vermelho. Então, todos nós vamos ter os nossos momentos de Mar Vermelho, de impedimentos, de dificuldade. Mas se você acreditar no seu propósito, você vai atravessar esse mar. E você vai chegar do outro lado. Por quê? Porque vai continuar tendo deserto do outro lado também. Mas por que que aquele povo teve que enfrentar primeiro o mar? Porque é impossível mais de 2 milhões de pessoas atravessarem o mar. Aqui tem o Mar do Recreio, né? Já viu? Hoje eu saí e vi, estava com as ondas enormes. Fica imaginando aquele povo. Saiu do Egito com mão forte, e aí agora a gente vai chegar ao deserto, vai ser fácil, mas chegou de cara do mar. E como é que eles atravessaram o mar? Com uma palavra de autoridade da boca de Moisés. Deus estava ensinando para aquele povo, eu tenho propósito para vocês. Vocês vão ter que vencer o deserto. E diante do deserto, vai para chegar, para passar por ele, vai encontrar um mar. O que Deus estava ensinando é que para vencer os obstáculos e as adversidades da nossa vida, a única voz que Deus ouve é a voz da nossa fé. E a voz da nossa fé é declarada pela oração. Deus tem N maneiras de falar conosco, mas nós só temos uma maneira de falar com Deus, é através da oração. E a nossa oração
tem que ser profética. E a nossa oração tem que ser com fé. Você, quando abrir a sua boca para orar, tem que ser com fé. Deus só ouve a voz da oração que é feita com fé. Porque Deus falou para Moisés: abre a tua boca, e diz: mar, você vai se abrir. Agora você passa. Precisou falar. Teve que ter uma voz profética de fé. Que você seja uma voz profética diante dos desertos da sua vida, diante dos desertos da sua família, diante dos desertos que você enfrentar, sabe? Em que áreas forem, que você possa ter uma voz profética de fé. Porque o que Deus estava ensinando para aquele povo é a viver pela fé, através da oração. O que é orar? É falar com Deus. Eu posso orar em espírito, com a minha mente, e é muito importante. Tem momentos da nossa vida que você vai ter que só orar em espírito, profetizar aqui com a sua mente em espírito. E tem momentos que você vai ter que abrir a sua boca com autoridade diante de situações. E aqui na igreja a gente está orando com fé, falando, já se orou sobre tantas coisas aqui. Eu creio que Deus já ouviu e na hora certa a resposta vai chegar. Então, quando a gente vê na dificuldade daquele povo no deserto, porque o deserto era para que aquele povo confiasse em Deus, acreditasse que eles tinham promessas de Deus para a sua vida, e aqueles que foram fiéis e que acreditaram nas promessas de Deus, quando saíram ali do Egito, que passaram pelo deserto, somente 2 entraram. De 2 milhões de pessoas, vamos pensar nisso aqui, hein? Entraram os que nasceram ali no deserto, mas aqueles que saíram, somente 2. Quem foi? Quem foi? Homens que acreditaram na promessa. Homens que foram boca profética. E a gente sabe que eles foram boca profética ali. Eles acreditaram na promessa de Deus. Quando aqueles 12 espias foram olhar a terra da promessa. Era a terra da... Você crê realmente que Deus tem promessa para você nessa manhã? Você crê nessa manhã que Deus tem promessa para você? E que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida? A salvação do marido, mas Elisete, ele está nas drogas. A salvação de um filho, mas Elisete, não vejo mais solução. A cura de uma enfermidade. Há uma promessa de prosperidade que Deus fez a você. Aquele emprego que Deus te prometeu, aquela porta que Deus falou que você crê nessa promessa? Aquele povo saiu do Egito e viu milagres, viu as pragas, viu o mar vermelho se abrir, viu o maná, o alimento do céu divino. Viu água brotar da rocha, mas não entrou em Canaã, porque deixaram de colocar sua fé em Deus, passaram a murmurar, deixaram o desespero, a ansiedade, a inquietação tomar conta da sua alma. E isso interferiu na fé daquele povo. Deixaram de profetizar com a sua boca as promessas de Deus para a sua vida. E não entraram. Quem tem promessa, guarde isso aqui nessa manhã, vai ter deserto. Vai ter dificuldade. É treinamento de Deus para a nossa maturidade espiritual.
para aumentar a nossa fé, para a gente dizer como Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, pela experiência dos outros, mas hoje eu te conheço de contigo andar. E ele fala isso no final, lá no livro de Jó, no capítulo 42. E ele diz no versículo 2: bem sei que tudo podes, e que nenhum, quantos? Nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos na minha vida. Olha a convicção. E antes eu te conhecia só de ouvir falar pelos outros, da palavra que eu lia. Mas hoje não. Hoje as minhas experiências, os meus desertos, perdas de filhos, perdas de bem, feridas no corpo, doenças, dificuldades, amigos me abandonaram, até me caluniaram, duvidaram da minha retidão diante de Deus, até a minha mulher na ansiedade, no medo de me ver tão doente, na sua angústia, disse coisas que eu não gostaria de ouvir. Mas hoje, depois de tudo isso, eu te conheço de contigo andar. Eu não sei o que você está passando aqui nessa manhã, mas é um treinamento, porque Deus quer te dar experiências com Ele. Não é porque Ele não está te vendo, não é porque Ele não está ouvindo suas orações, e você tem jejuado, e você está orando, e você está na casa de Deus, e você é dizimista, e você é ofertante, e você evangeliza, e você tem sido fiel, e parece que o cerco está apertando. Fica tranquilo, nesse deserto vai ter milagre de Deus. O milagre vai chegar. Porque quem tem promessa de Deus vai passar por deserto, faz parte, é treinamento, para você saber que não é você, foi Deus que fez o milagre. Foi Deus que fez você atravessar o deserto e chegar em Canaã. Aí você não fica orgulhoso, você não fica pensando que é muita coisa, você entende que é a graça de Deus. É a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus, é o favor de Deus, é o amor de Deus que está sobre você. Então, quem tem promessa, se prepare para os desertos. E o segredo do deserto é não murmurar, porque a murmuração é o cântico do inferno. A pessoa murmuradora, ela é insatisfeita, ela é ingrata. Foi esse o papel de Satanás, de Lúcifer lá no céu. Ele era o querubim de referência. Ele era o querubim ungido, santo, a perfeição no céu. E ele se tornou insatisfeito. E a insatisfação levou a ser ingrato para com Deus. E ele se rebelou contra Deus. A murmuração é uma rebelião contra Deus na nossa vida. É uma insatisfação, é uma incredulidade, é uma falta de fé. Por que não acontece? Por que estou assim? E muitos nem entendem que estão se rebelando quando estão murmurando e reclamando. E quando a gente faz isso, lembra a Deus o diabo. Que nessa manhã a sua boca seja sempre, independente das circunstâncias, para adorar a Deus. Para adorar a Deus. Porque se você não entendeu porque você veio a essa terra, você veio, o primeiro propósito para servir a Deus em adoração. Para te adorar foi que eu nasci. E como a Elaine falou da minha mãe, isso eu aprendi com a minha mãe. Independente dos desertos que ela passava, eu sempre via a minha mãe adorando a Deus. O adorador, em tudo, ele agradece. 1 Tessalonicenses 5:8. Em tudo dai? Em tudo dai? Só que para dar graças em tudo, como está no 18, tem que fazer o que está lá também, Paulo falando. Orai sem?
Orai sem? Quando você ora sem cessar, seu espírito está ligado ao Espírito de Deus. E aí a ingratidão e a murmuração não entram na tua mente. E aí você não tem tempo para murmurar, para reclamar, para maldizer. Então, o que aquele povo fez foi com a ingratidão. Quando viram que saíram ali do Egito, eram escravos, 420 anos como escravos. Não tinham liberdade para pensar, para agir, para falar. Apanhavam, os filhos sofriam. Mas havia uma promessa para aquele povo, que foi feito lá. Para Abraão, para Isaac, para Jacó. E aí, Deus levanta Moisés. Moisés, você vai tirar esse povo. Eles conheciam as histórias. Não deixe de contar as histórias para os seus filhos da palavra de Deus. Não deixe de contar as suas histórias para os seus filhos dos milagres, dos momentos difíceis que vocês passaram. Que essa geração de hoje pensa que vem tudo de mão beijada. Não tem deserto, não tem problema, tem deserto, tem dificuldade. Mas o segredo, ensine não murmurar, a não reclamar, a não maldizer, a agradecer em todo o tempo. E aquele povo viu o mar vermelho se abrir, viu o maná. Aquele povo viu a nuvem proteger de dia do sol escaldante de 50 graus no deserto. Aquele povo viu a coluna de fogo, porque no deserto à noite é frio. Tem víboras, então tem uma coluna de fogo para proteger. Já pensaram quantos milagres eles viram? Mas aí, quando foi para entrar na terra prometida, lá em Canaã, perto da terra prometida, mandam-se quanto? 12 espias. E não foi qualquer espias. Foram 12 homens das tribos. Homens que eram referências. Homens que eram líderes. Não pegou no meio da tribo qualquer um, não. Pegaram 12 homens de referências. Das 12 tribos. E mandou esses 12 homens irem olhar o quê? Qualquer terra. O que eles foram olhar? A terra? A terra? A terra? A terra prometida. A terra já era prometida, gente. Deus já havia dito que eles iriam herdar a terra. Que eles iriam entrar na terra. Uma terra que emana leite e mel. Uma terra onde havia prosperidade, onde havia bênção, onde havia saúde. Eles já sabiam. E não foi qualquer homem. Foram 12 homens líderes de visão, de autoridade. E quando aqueles 12 chegaram e avistaram a terra, eles ficaram com medo do que viram. Cuidado. Nós somos influenciados pelos nossos 5 sentidos. Aquilo que você vê vai interferir nas suas emoções e vai interferir na sua fé. Vai interferir no propósito que Deus tem para você, se você for usado por aquilo que você só vê. É por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 5:7. Eu não ando mais pelo que eu vejo, mas eu ando pela... Paulo vivia pela voz da fé. Pelas promessas. Quando ele teve encontro com Deus ali indo para Damasco, ele ouviu a voz. E ele acreditou na voz de Deus, na palavra de Deus. E eles foram influenciados pelo aquilo que eles viram. Cuidado. Hoje, tem muita gente sendo influenciada por aquilo que está vendo nas redes sociais. E eu fico assim, como o povo está sendo levado? Não mudou, pela visão. As redes sociais estão aí contaminando, adoecendo pessoas. Vocês não têm noção. Quantas pessoas doentes, morrendo, com transtorno de ansiedade generalizada, com doenças emocionais por aquilo que estão vendo nas redes sociais, por aquilo que estão ouvindo. E aqueles 12 espias viram
Ai, os cachos de uvas deles são enormes. Eles são gigantes. E aí, cuidado com o que você ouve. Aquilo que você ouve vai interferir na sua fé também. Aí começou um a falar para o outro: eles são enormes. Eles vão nos destruir. Ai, nós vamos ser o pão deles. Não vamos conseguir. Cuidado. O que você ouve vai também interferir na sua fé. E as nossas palavras têm poder, sim. O mundo foi feito pelo poder da palavra. E lá no Evangelho de João, no capítulo, diz que no princípio ele era o verbo, a palavra. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Quem é a palavra? Jesus. Se você tem essa palavra, você tem Jesus na tua vida. Você profetiza essa palavra é dele. Cuidado o que você ouve. Cuidado para não ser massa de manobra. Cuidado para não ser Maria vai com as outras. Porque as redes sociais estão manipulando pessoas. Aquilo que você está ouvindo está te manipulando. Foi o que aconteceu com aqueles 10. Foram manipulados. De 12, 10 foram contaminados pelo que viram, pelo que ouviram. Ah, não vai dar certo. Nós temos promessa. Nós vencemos lá a escravidão, passamos esse deserto, chegamos aqui, estamos vendo a terra. Mas eles são gigantes. Isso é impossível. Gigante a gente não vence. Ah, nós vamos morrer. Vamos desistir. Vamos voltar para ser escravo. Gente, perto da bênção. Perto da bênção, eles queriam voltar para ser escravo. É assim que o diabo faz com a gente. Você atravessou um deserto imenso, você chegou perto da bênção. Ele vai fazer você ver um impedimento. Ele vai fazer você olhar para uma dificuldade. Isso vai interferir na sua fé, o medo vai entrar. Guarda isso aqui nessa manhã. A única voz que Deus ouve é a voz da fé. Quando você não ouve a voz da fé, você vai ouvir a voz do medo. E a voz do medo vai te paralisar, vai te fazer virar estátua de sal, como a mulher de Ló, por causa do medo, por causa que, como é que eu vou deixar o meu passado? Como é que eu vou deixar aquilo que eu tinha de bom e do melhor para ir para um lugar que eu não sei o que é? Como é que vai ser? Ela paralisou, ela olhou para trás. Isso aqui é um exemplo para a gente. Você já chegou até aqui? Você já está vendo a sua vitória? Satanás vai colocar uma nuvem de fumaça para você não chegar na tua promessa. E aí você vai se deixar levar pelo medo, e o medo vai fazer com que você perca a sua bênção, ou vai te paralisar, fazer você voltar para trás, e vai fazer você perder a sua promessa. Foi o que aconteceu com aquele povo. O medo é a tática de Satanás na nossa vida, para impedir a promessa, a vitória. E o medo fez com que aqueles 10 espias chegassem lá, quando Moisés perguntou, 10 influenciaram 2 milhões de pessoas. Nós não vamos conseguir. Eles são gigantes. Eles vão nos destruir. Eles vão nos devorar. E aquele povo começou a murmurar. Moisés, tu nos tiraste do Egito para morrermos aqui, para sermos destruídos aqui. Moisés ali era uma representação, uma tipologia de Deus. Não é? Ele estava tirando o povo. E Moisés foi falar com Deus, ficou triste, arrasado. Senhor, e agora? Então que eu morra, mas esse povo, faz esse povo. Né? Olha que coisa. Mas tinham 2 que tinham um espírito de excelência, que tinham uma mente aberta para o novo, que tinham uma mente otimista, que tinham uma mente positiva,
que tinham uma mente, que ouviram e acreditaram na promessa. Não. Eles é que serão o nosso pão. Nós vamos entrar lá sim. Nós vamos conquistar essa terra. Josué e Caleb. E vocês já sabem que quando entraram na terra, Caleb com 85 anos, falou: eu tinha 40, agora eu tenho 85, 45 anos. A minha força é a mesma, meu vigor. Gente, mentalidade de excelência, mentalidade de fé. E para conquistar, foi fácil. Ele conquistou Hebrom, teve que lutar. Eu quero os lugares altos, eu quero os lugares onde tem os homens mais fortes. Gente, que guerreiro, hein? Mas antes ele foi treinado ali no deserto com a visão. Deus tem algo grande para pessoas aqui, para vocês nessa manhã. Vai depender da visão e da audição de vocês. O que vocês ouvirem vai interferir na fé. O que vocês olharem vai interferir na fé. Elisete, mas a multidão é enorme. Não tem, está todo mundo contra. Não é? Eu estou passando essa dificuldade aí com meu marido, essa luta. E eu converso muito com ele. E eu fico vendo como as pessoas hoje vivem em função das redes sociais, de seguidores. O que está atraindo o seguidor? O que está na onda? O que está na crista da onda? Eu tenho que ir junto, porque eu tenho que ter seguidor. Eu tenho que ter também gente que eu não posso ser do contra, não. Eu tenho que estar a favor do que o povão está. Não, a igreja nunca vai estar a favor do que o povão está. Nós não somos desse mundo, igreja. Nós não somos desse mundo. A multidão preferiu ir atrás dos 10. Preferiu ir atrás dos 10. E morreram todos aqueles que saíram do Egito, no deserto. São só 2? 10 estão dizendo uma coisa, a maioria. E quem disse que Deus está sempre do lado da maioria? Onde é que você vê isso? Os maiores milagres de Jesus não foram em meio de multidão. Em meio de multidão, eu sei que foi a mulher que nem estava na multidão, que saiu da casa dela, que foi a mulher do fluxo de sangue, que ela ouviu falar e sua fé foi ativada. Ela ouviu falar de Jesus, sua fé foi ativada e ela orou ali. Aquilo que eu falei, ela profetizou com a sua boca. Se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curada. Então, ela orou, ela falou, ela fez a sua oração. Eu vou sair daqui e se eu tão somente, quando ela falou e orou, ela já se viu curada, tá? E ela tanto se viu que ela teve energia, porque quem com 12 anos está perdendo sangue, não tem como. Então a fé foi ativada através da sua palavra. E ela se viu, a fé faz a gente imaginar o impossível de Deus. A fé vai fazer você imaginar o impossível. Foi pela fé que aquele povo viu o impossível de Deus. Eles são gigantes. Eles são enormes. Tudo. E nós não temos nem prática de lutar. Mas pela fé, Deus te faz um guerreiro valente. Ele vai te capacitar. Porque o mundo do reino, gente, é pela fé. O mundo do reino é pela fé. E aquela mulher saiu. Ninguém naquela multidão foi curado. Só uma mulher que estava lá no quarto sozinha, que ouviu. Olha o poder da audição. Guarde isso, igreja. Essa nem viu, ela só ouviu. E ao ouvir a palavra certa, na hora certa, no momento certo, a sua fé foi ativada. E ela saiu da sua casa. E ela nem precisou falar, ela só tocou. O poder do toque. Sabe? O poder do tato. Cuidado, hein? Nosso tato atrai coisas para a gente. O tato pode atrair coisas boas e coisas ruins. Cuidado que você anda tocando por aí. Cuidado quem anda tocando em você. O tato atrai também. Toque. 5 sentidos. Falei da audição, da visão, agora do tato.
Eu só vou tocar. Tocar em Jesus, na orla dele, nem é dentro da orla. E ela foi curada. É muito importante a gente colocar a nossa fé em ação. A única voz que Deus ouve é a voz da nossa fé. E a voz da nossa fé é declarada através da oração. E Jesus ensinou os discípulos a orarem. E foi a única coisa que os discípulos pediram para Jesus ensinar. Jesus ensinou através dos milagres. Jesus conversou e mentoreou aqueles discípulos. Mas o que eles queriam aprender era uma coisa que você não aprende, você é que tem que exercitar esse aprendizado. É a oração. As pessoas podem te ensinar etiquetas, as pessoas podem te ensinar conhecimento secular, conhecimento da palavra, mas se tem uma coisa que você vai ter que aprender sozinho, é a orar. Porque, Senhor, ensina-nos a orar. Eles não pediram ensina a pregar, porque eles viram. Ensina a curar, eles já vão vendo. Ensina-nos a orar. Eles pediram. Se eles pediram para ensinar a orar, porque orar é fácil? Não. Quero desanimar, não. Orar não é fácil, não. Orar é um esforço diário. De você ter a sua ligação direta com Deus. Ele só deixou uma oração modelo, está lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 14. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. É uma oração modelo, que você tem uma base aí de adoração, né? De petição, de louvor, de intercessão, de gratidão, de perdão. Mas orar é algo muito importante na nossa vida. Mas antes de falar aqui da oração, que eu quero deixar aqui, quando Jesus está ensinando a orar, lá em Lucas, capítulo 18, que ele está falando da parábola do juiz iníquo, eu quero deixar que eu falei que a única voz que Deus ouve é a voz da nossa fé. Quando você vê o livro de Hebreus, no capítulo 11, estão ali vários heróis da fé. E no versículo 1 diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se veem. É das coisas que se veem ou que se não veem? Das que se não veem. Então, gente, a fé faz a gente ver o invisível, crer no incrível e receber o impossível. Guarde isso. A única voz que Deus ouve é a voz da nossa fé. Não chegue diante dele sem fé, tem que chegar crendo. Quando aquela mulher chegou lá e tocou Jesus, ele viu a fé daquela mulher, ele elogiou a fé daquela mulher. Quando a mulher cananeia chegou lá, venceu os obstáculos para falar com Jesus, ela chegou lá com fé. E lá teve um treinamento na fé daquela mulher, que você vai ver. Eu não vim lançar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Ah, aquela mulher se ajoelhou. Jesus, filho de Davi. Olha a fé que aquela mulher acreditou. A mulher cananeia era a mulher pagã. E ela reconheceu, ao ouvir falar de Jesus, que ele era filho de Davi. Então esse é o prometido, esse é o cara messiânico que vai fazer coisas milagrosas, eu creio. E se ajoelhou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas até os cachorros... Gente, olha a capacidade criativa dessa mulher de fé. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Gente, se é um crente que está aqui... está vendo, Jesus não fez, eu vou sair da igreja. Eu estou zangado, eu não volto mais. Quantos eu encontro lá fora assim? Se deixaram levar pela voz do medo, pela voz da incredulidade, pela voz da ansiedade. Mas a fé é o firme fundamento. Isso aqui é um fundamento. Ó. Se não tivesse isso aqui, eu não podia estar aqui em cima. Isso aqui é um fundamento. A fé é isso, é o teu fundamento. E a nossa fé é em quem? É em qualquer pessoa? A nossa fé é em Jesus.
A fé daquele povo que saiu do Egito era em quem? Era em Deus. Gente, Deus se revelou mostrando os milagres. Mas no deserto, porque faltou água um dia. Porque já estava enjoado do maná. Está enjoado. Aí o povo reclamou. Gente, o maná era divino, era do céu. Olha como o povo reclama de tudo. Porque o pecado nos deixou eternos insatisfeitos. Nós somos eternos insatisfeitos. E eternos desejantes. Ele está sempre desejando algo. O ser humano é insaciável. Ele é inconformado. Isso é o pecado que fez a gente assim. Por isso que a presença do Espírito Santo tem que ser constante na nossa vida. Romanos 8,6 diz: os que são guiados pelo Espírito de Deus têm vida e têm paz. A paz que só Jesus pode dar. Você está num deserto, crise financeira, pessoas contra você que não te entendem, situação difícil, um marido difícil, um diagnóstico do médico, mas você tem paz, porque você tem Jesus, você tem a palavra de Deus, as promessas de Deus na sua vida. E hoje, que o mundo mais tem fome, é fome de paz. Olha as guerras aí. A gente às vezes tem medo de sair na rua a certa hora, não é verdade? Satanás tem tirado a paz do ser humano para ser prisioneiro dele, para você ficar em desespero, para você ficar tomando ansiolítico, para você não saber o que faz, não dormir. Não, quem tem Jesus tem paz. Quem tem Jesus tem paz, porque ele veio para ser o príncipe da paz. João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe e nem se atemorize. Não se desespere. Quem tem Jesus tem a verdadeira paz. Quanta gente desesperada. Quanta gente sem paz. Mas se você tem Jesus, você tem paz. Tem a paz dele. Aquele povo perdeu a paz por causa da diversidade. Começaram a murmurar e reclamar. Maná, a roupa, gente. Já pensou que o teu sapato não gastar no deserto? Não gastou. A roupa não envelheceu. Gente, o milagre era visível, não era? Mas eles reclamaram e morreram no deserto. Só os filhos que nasceram entraram. E Josué e Caleb. Vamos colocar a nossa fé na palavra. Coloca a sua fé no Brasil, não no governo, não. Vamos orar e profetizar. Coloca a sua fé em Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que são. Eu não estou vendo, mas aqui na minha imaginação eu vejo. Foi o que Deus fez com Abraão. Abraão, vou te mostrar que você está sem ver, você não está conseguindo colocar sua fé em ação. Aí Deus fez ele ver. Olhe para as estrelas. Eu estou vendo. Olhe para a areia lá do mar. Assim vai ser a sua descendência nessa terra. Peça a Deus para te dar visões. Peça a Deus para abrir tua mente espiritual. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer você ver o invisível. Aí você vai crer no incrível, você vai receber o impossível. Então, o livro de Hebreus 11 é o capítulo da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se não veem. Mas para isso você tem que acreditar na pergunta que eu te fiz. Quem aqui acredita que tem promessa de Deus? Está muito fraco. Fala, eu creio que eu tenho promessa de Deus para a minha vida, para a minha família, para a minha geração, até Jesus voltar, e que eu vou reinar com Ele em glória nessa terra, e eu vou vencer todos os desertos que eu passar, porque eu vou ter em cada deserto um milagre de Deus na minha vida. Amém? Que eu aprendo com esse povo é isso. Quando eu vou a Israel, e eu tive agora,
em Israel e nós fomos no Egito. Essa vez eu falei assim, vamos no Egito, porque tem mais de 20 anos que a gente não ia no Egito. E eu cheguei no Egito e eu vi 100. Eu digo com tristeza, mas a maldição está lá. Ó. O povo não prospera. O lugar feio. Você sabe qual é o único ponto turístico do Egito? São as pirâmides. Quem construiu as pirâmides, gente? Foram aqueles que eram escravos judeus. Até o escravo, num lugar, quando ele tem Deus, ele vai deixar um marco, ele vai deixar um memorial. Você está sendo talvez escravo em algum lugar. Deus vai te usar para tu deixar um memorial para a eternidade. Oh, ralabaxerecalaba. Gente, os mártires da Bíblia deixaram um memorial. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo morreu decapitado, mas as pessoas não. Eu vim, mas eu quero é glória. Eu quero é seguidores no Instagram. Eu vou falar tudo que é bonitinho, tudo que agrada, porque eu quero é seguidor, eu quero milhares de seguidores. Eu não quero ser contrariado. Irmão, você não faz parte desse mundo. Você está aqui de passagem nesse deserto. Nós temos que ter esses heróis da fé. Eles tinham o alvo da eternidade. Eles não estavam focados os olhos só aqui, não. O foco deles era a eternidade, era a visão da eternidade do reino. Aqueles escravos, foram eles que construíram, sofreram, gente, para construir aquelas pirâmides. Apanharam, sofreram muito. E hoje no Egito, as pessoas só vão para ver as pirâmides. E os faraós que foram embalsamados, que estavam lá dentro. Quando a gente vai lá, vê as pirâmides. Aí, mas valeu a pena. Porque aqueles que não se renderam, que passaram para os seus filhos, para a sua geração, nós temos um Deus. Nós vamos herdar a terra prometida. Nós vamos herdar a terra prometida. Aí, atravessaram o deserto. Atravessaram o deserto. Viram milagres no deserto, entraram em Canaã. Aí você vai ver Israel. Aí você vai lá em Israel. Você vai ver a promessa que foi feita a Abraão. Os homens mais inteligentes, as maiores ciências se saem de onde? De Israel, gente. As maiores descobertas. Valeu a pena aquele povo pagar o preço. Aprenda a pagar o preço, irmã. Às vezes você está pagando um preço, você não está entendendo, você quer só glória. Não, você vai pagar preço. Porque a sua geração vai ser beneficiada através do preço. Eu estou aqui porque meu pai e minha mãe pagaram o preço. Eu sei o preço que eles pagaram. Não pago nem a metade, não tem nem a metade. Mas eles não pagaram, eles estavam servindo ao reino. E foram abençoados. Não reclame, o segredo é esse, não murmure. Adore esse Deus. Adore esse Deus. Porque nosso primeiro ato de serviço, nós fomos criados, e o nosso primeiro ato de serviço é adorar a Deus. E o segundo ato de serviço é servir pessoas. Foi o que Jesus ensinou. Antes da sua morte, ele deixou o maior ensino. Qual é o maior ensino que você quer deixar antes de morrer? Deixe esse. Adorar a Deus é o primeiro ato de serviço que você veio. E o segundo ato é servir as pessoas. E servir as pessoas com amor, com o seu melhor. Porque a lei áurea da Bíblia, Mateus 7,12, está lá. É a lei áurea da Bíblia, a lei de ouro da Bíblia. Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós também. Você quer ser perdoado? Perdoe. Você quer ser amado? Ame. Você quer que as pessoas te tratem com bondade? Seja bom para as pessoas. Você quer que as pessoas tenham paciência contigo? Tenha paciência com as pessoas. É a vida. Então o segredo foi esse. Eles estavam fundamentados na fé. E aí, está aqui no versículo 33, no capítulo 11. Foi o segredo deles. Os quais, todos eles, Abraão e Sara, Isaac, Jacó, Raabe, a meretriz, né? Moisés, todos estão sendo citados aqui. O segredo deles foi que eles usaram a voz da fé. A declaração da fé, pela fé. E aí no versículo 33 diz: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas,
fecharam as bocas dos leões, através da, fala bem forte, através da, eles venceram reinos, sabe? Praticaram a justiça e alcançaram as promessas. A primeira pergunta que eu fiz aqui nessa manhã, eu perguntei, quem aqui tem promessa de Deus? Eu vou fazer essa pergunta. Quem aqui tem promessa de Deus? Dá um amém bem forte se você tem promessa, para Satanás ouvir. Você tem promessa, eu tenho promessa. Quem tem promessa de Deus não desiste diante dos desertos. Não para olhar para trás. Não murmura, não reclama, não desiste. Eu tenho promessa. E eu vou usar a voz da fé, que é a voz que Deus ouve. Se você tem promessa, quando eu estava atravessando o deserto, a gente estava dentro do ônibus e o guia falou, nós estamos passando aqui pelo deserto. Porque aquele povo saiu do Egito com uma promessa, vocês vão herdar a terra prometida. Só que foram 11 horas de ônibus, a gente, hein? Para chegar lá na fronteira de Israel. De ônibus, um ar-condicionado. E eu vou dizer, teve gente que reclamou dentro do ônibus. Teve gente reclamando. Só vejo pedra, tudo amarelo, terra. Pensei que havia... De vez em quando tinha um oásis, como foi muito bem falado aqui pela irmã, né? Que assim que eles atravessaram o Mar Vermelho, Deus deu um oásis. No seu deserto, guarde isso, vai ter momentos de oásis, porque Deus sabe a tua estabilidade. Deus conhece a tua estrutura física e emocional. Então vai ter momentos de descanso, mas não é para ficar deitada o tempo todo descansando, não. É só para um refrigério, para você se abastecer. Tá? Porque nenhum carro pode andar com o tanque vazio. Tá? E hoje a gente está aqui se abastecendo nessa manhã. Por isso que é importante estar na casa de Deus. Quando você vem para o oásis. Aqui é um oásis. Aqui é o tanque de Betesda, sabia? É o tanque da misericórdia dos doentes, daqueles que estão precisando de um milagre. E Jesus sempre vai no tanque da misericórdia lá no Betesda. Aqui é o poço de Jacó. Então, vai ter oásis. Mas aí depois você vai sair do oásis e vai ter que continuar andando até entrar. Olha, e quando a gente sai do ônibus para entrar em Israel, tem a fronteira, a gente tem que sair com as malas na mão. Aí quem anda cheio de mala, por isso que a gente fala, leva uma mala só. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim? Você não vai entrar no céu com essa mala pesada que você está carregando aí nas tuas costas, não. Você está impedindo você mesmo a sua caminhada, que você está andando cheio de peso. Você está andando com os traumas, você está andando com as insatisfações, e isso pesa, e quanto mais pesa, faz você reclamar. É por isso que aquele povo saiu do deserto com a roupa deles. Sabe? Levaram as coisas, mas porque quanto mais peso você carrega no deserto, mais difícil isso vai ser para você caminhar. Então, minha filha, entrega teus problemas para Deus. Fala para Ele. Ele diz, olha, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Né? Se você quer andar nesse deserto com fardo pesado, não, entrega para Ele. Conta para Jesus nessa manhã onde é a tua dor. E Ele vai te ajudar a carregar. Senão, o que você está carregando aí, coisas do passado, falta de perdão, amargura, isso só está impedindo a sua caminhada, só está dificultando a você chegar. Então entrega para Jesus nessa manhã esse fardo pesado. Que o fardo dele é leve e o jugo também. Então aquele povo que murmurou, que saiu do Egito, não entrou. Somente Josué e Caleb, que colocaram a sua fé em ação. E o que nasceu depois ali no deserto. E o segredo é esse. A voz que Deus ouve é a voz da nossa fé. E a nossa oração tem que ser feita com fé. A nossa boca tem que ser profética. Quando eu falo boca profética, quando você profetiza, você traz à existência aquilo que não existe. Profetizar
é trazer à existência aquilo que não existe através da sua palavra. Por isso, muito cuidado com o que você fala. As nossas palavras têm poder, sim. E aí, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Que nessa manhã, eu declaro aqui no nome de Jesus, que todos nós temos promessas de Deus. Estamos aqui cumprindo um propósito. E vamos passar pelo deserto, porque deserto é lugar de treinamento. É lugar de experiências para a gente, quando alcançar a bênção, não jogar ela fora. Não desperdiçar a bênção. Não usar de maneira errada. Então vai ter deserto, vai. Hoje se prega um evangelho, vem para Jesus, você vai ter tudo, você vai ficar rico, não vai faltar nada. Mentira! Mentira. Eu creio que Jesus prospera, que Deus faz milagre, mas você vai ter que fazer sua parte. Nada vai vir de mão beijada. Mas estão falando de... Não. Jesus falou que a gente ia ter deserto. João 16, 33, lá no finalzinho, ele se despedindo, falando para os discípulos, ele disse, para que em mim tenhais paz. Olha, o segredo está aqui. Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, desertos, dificuldades. Mas tem de bom ânimo. Aqui está você. Não deixa o desânimo tomar conta de você, não. Sabe? Seja animada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, né? Pela adoração a Deus. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E para finalizar, como eu falei da parábola do juiz iníquo, eu não vou ler, você vai ler em casa, que Jesus ali está ensinando a orar. E ele conta a história de uma viúva pobre, naquela época desamparada, sem estrutura, sem ninguém. Ele está usando, não importa, talvez você veja uma pessoa assim, mas eu sou uma pessoa que eu nem sei orar direito. Eu sou tão assim, sofrido, tive uma história de vida, meu Deus. Era como essa mulher. Mas ela sabia que ela tinha direito a uma herança. É aquilo que eu pergunto aqui, você tem direito a uma herança, você tem promessa, você tem herança. Quem tem promessa tem herança no mundo espiritual, no mundo emocional, no mundo físico e no mundo material. Você tem herança de Deus. E aquela mulher sabia que tinha uma herança. Mas para conquistar aquela herança, ela teve que enfrentar um juiz perverso. Um inimigo. Iníquo é mau, perverso, ruim. Mas ela enfrentou. O deserto dela era enfrentar o ensinamento para a gente, enfrentar o juiz. E diz que ela ia lá e o juiz não atendia, ia lá. Mas ela desistiu? Você já desistiu do que você tem pedido ao Senhor? Não. Segredo, persistência, determinação, foco, paciência. O que eu aprendo aqui, que ela teve que ter foco. Qual é o foco? Eu tenho uma herança. Eu sei que eu tenho direito a uma herança. Se eu tenho direito, eu vou conquistar, eu vou pegar essa herança. Chegou lá, foi fácil? Não, teve que enfrentar um juiz perverso, mau. Mas ela enfrentou, porque ela sabia dos seus direitos. Você sabe dos seus direitos? Você chega diante de Deus como? Reconhecendo que você tem herança, que você tem direitos? É um treinamento que a gente tem que passar, porque Deus quer ouvir a voz da nossa fé, da nossa confiança. E ela falou, eu tenho direito. Além de ser um juiz iníquo, gente, é tão interessante essa palavra, ainda tinha alguém que queria tomar a herança dela. Eram duas oposições. O juiz, que era perverso, e alguém que queria roubar a tua herança. Duas oposições, mas ela não. Ela venceu. E você vê que ela venceu pela persistência, que o juiz falou, essa mulher está me irritando. Essa mulher já encheu minha paciência. Então eu vou dar o que ela tem. Se um juiz fez isso, tu imagina Deus, gente. Deus nunca vai dizer. É o que Jesus está ensinando para a gente na oração. Quantos param no meio do caminho? Como aquele povo que saiu do Egito. E aí o final, você já sabe. O segredo dessa parábola de Jesus sobre oração está aqui no final, no versículo 8, quando ele diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem,
porventura achará o que na terra? Fé na terra. Aquilo que eu disse no início. A única voz que Deus vai ouvir é a voz da nossa fé. E Ele vai ouvir a voz da nossa fé através da nossa oração. Como é que você está chegando diante do teu papai? Como essa mulher chegou com fé. Eu tenho direito a uma herança. É uma promessa. E tem alguém querendo roubar a minha herança. O inimigo vai tentar usar pessoas, circunstâncias, para roubar a tua herança. Mas que nessa manhã, você saia daqui como uma boca profética. Você saia daqui profetizando bênçãos para a sua vida, para a sua família, para a sua geração. E vai se cumprir as promessas que Deus tem para você, as promessas que Deus tem para a sua família. Porque nós estamos aqui, porque Abraão não abriu mão da fé em Deus. Por isso ele é o nosso pai da fé. E olha os treinamentos que ele e Sara passaram. Que nessa manhã você seja uma boca profética dentro da sua casa, lá no seu trabalho. Que você não abra mão dessa palavra. Que você profetize essa palavra. Não sabe o que orar? Ore essa palavra. Ore essa palavra. Vamos ficar de pé? Eu quero fazer 2 orações aqui nessa manhã. Eu não sei se tem algum amigo ou amiga que veio a convite aqui nessa manhã e talvez ainda não teve um encontro com Jesus. Ou talvez você está até longe dos caminhos do Senhor. Você se afastou. Você deixou o medo, muitas vezes a insegurança, a incredulidade, toma conta do seu coração. E você quebrou a sua aliança com Deus. Então, nessa manhã, a gente queria, como igreja, orar por você. E é por isso que a gente prepara esse momento aqui tão especial. Porque você é uma pessoa muito importante, muito especial. Então, se tem um amigo ou uma amiga aqui que quer voltar para Jesus, ou quer confessar hoje Jesus como Senhor da sua vida, levanta a sua mão, que eu gostaria de te conhecer, para a igreja orar por você. Se talvez você veio nessa manhã a convite, ou você está longe dos caminhos do Senhor, tem um amigo ou uma amiga aqui nessa manhã, eu não vou me demorar por causa da hora, mas se tem, não deixa para amanhã não, aproveita hoje essa oportunidade. Será que tem alguém aqui nessa manhã que quer voltar para Jesus, que quer receber Jesus no seu coração? Todo mundo aqui já é cristão, glória a Deus. Eu queria fazer essa oração então, que Paulo faz em Efésios 6, a partir do versículo 10, quando ele fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí ele manda a gente se revestir pela fé das armaduras espirituais. Porque não adianta, soldado não pode ir para a batalha sem estar com as armaduras, senão ele vai ser derrotado. Ele corre o risco de morrer. Então, todas as vezes que você se levanta, no mundo espiritual, você tem que se revestir das armaduras espirituais. No mundo físico, você coloca a roupa de acordo com o tempo. No mundo espiritual, é a mesma roupa. As armaduras espirituais, você não pode deixar de se revestir, para a gente vencer nessa vida, para chegarmos em Canaã. Então você vai repetir essa oração comigo. Coloca a mão na sua cabeça e repete assim: Senhor Jesus, eu me revisto do capacete da salvação. Eu tenho a mente de Cristo aberta para o novo, sensível e obediente à vontade de Deus. Eu declaro, no nome de Jesus, que nenhum dardo do maligno contra a minha mente vai prevalecer, porque eu tenho uma mente sã, a mente de Cristo. Sai, tem que ter a mente de Cristo. Coloca a mão no seu coração e declara: Senhor Jesus, eu me revisto da couraça da justiça. Guarda minha alma, sentimentos, desejos e vontades.
Não deixe nenhuma raiz de amargura contaminar o meu ser. Que o teu amor, graça, bondade e misericórdia se renove a cada manhã na minha vida. Coloca a mão na tua cintura e declara: Senhor Jesus, eu me revisto do cinturão da verdade. Eu quero andar na verdade, falar a verdade, porque Jesus é a verdade que me libertou. Agora bate seu pé e declara: Senhor Jesus, eu calço os meus pés com os sapatos da paz. Onde eu pisar, que houver contenda e dissensão, eu vou chegar com os meus sapatos da paz, porque eu sou o promotor de paz nessa terra. Faz assim: Senhor Jesus, eu tomo posse do escudo da fé. Com ele eu me protejo de todos os dardos do maligno contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha igreja, contra a minha cidade, contra a minha nação, porque eu creio que eu já sou mais do que vencedor nesta terra, através da minha fé. Agora pega aí a palavra de Deus. Senhor Jesus, eu tomo posse da espada do Espírito, que é a minha arma de ataque e defesa contra o inimigo. Foi com essa palavra que Jesus derrotou Satanás no deserto, quando ele declarou: vai-te, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Vai-te, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Coloca essa Bíblia no seu coração e declara com fé: eu creio no que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus. Igreja, não abra mão de Jesus. Ele é a nossa vitória. Com ele a gente vai entrar em Canaã, na terra prometida, em nome de Jesus. Deus abençoe.